Olá, gente, bom dia. A gente vai começar aqui o encontro comunitário. Meu nome é Adorilson Bezerra. Na programação estava o nome de Fernandes, mas ele não pôde vir, pediu para eu vir substituí-lo. E ali Felipe Borges. Eu vou falar sobre algumas novidades do Gnome 3.12, né, a última versão que saiu o mês passado, e depois Felipe vai falar sobre desenvolvimento JavaScript para o Gnome. Alguns números aí da versão, né, dessa última versão. Ela é a 7ª versão da família 3.0, né, 3x. Né? O Gnome ele é lançado a cada 6 meses, né, e sempre de 2 em 2. Né? 3.0, 3.2, 3.4. Esse é a 3.12. A gente teve aí mais de 34 mil alterações, né, 1.140 contribuidores, certo? É uma comunidade bastante grande de colaboradores, né, seja com código, seja com tradução. A gente tem mais de 40 idiomas traduzidos, com mais de 80% de tradução, incluindo aí, né, o português. Muitos desses idiomas têm a tradução, já boa parte do material traduzido, do manual traduzido. Inclusive no Brasil, a gente está com a tradução boa, assim, bastante estável em relação a sempre que a gente lança uma nova versão, lança 100% traduzido. Né? O que está faltando um pouco, às vezes, ainda é o manual, onde, se alguém tiver interesse em colaborar assim, com o manual, é onde deve estar com mais necessidade atualmente. Para ver esses números mais ou participar da tradução, é nesse endereço que eu coloquei aí embaixo, né, ldezeno.org. Se alguém tiver alguma dúvida sobre tradução, depois pode falar comigo, eu sou revisor, posso dar alguma dica, alguma ajuda para começar ou colaborar com alguma coisa aí. Bom, eu vou falar sobre alguns programas que evoluíram e que melhoraram, né, algumas novidades. Bom, primeiro um esclarecimento aí. Quando eu coloquei programas, certo? Não são programas de forma genérica, certo? Programas é o nome do software. Em inglês o pessoal chamou de software, a gente traduziu para programas. Foi uma coisa que teve alguma discussão quando foi feita essas novas nomenclaturas, né? Esse programa é o aplicativo de instalação, certo? Para quem usa o Ubuntu, é equivalente lá central de programas do Ubuntu. Okay? Você vai nele, faz pesquisa de algum software, ele procura no repositório, você clica em instalar e ele instala. Ele foi introduzido na versão 3.10, né, na versão anterior à atual, e nesse intervalo de tempo foi tendo melhora na performance das operações mais comuns. Né? Então, navegação, pesquisa e instalação estão mais rápidas e responsivas. Ele conta agora com capturas de tela, né? Então ele tem uma tela ali maximizada, uma tela e várias outras que você pode escolher para ver como é que é o programa antes de instalar. Tem classificação, né? Tem umas estrelinhas ali que dá para você ver como é que o pessoal está avaliando o programa, né? Estrelinha de 0 a 5. Você pode agora adicionar e remover repositórios, certo? Melhorias, a gente teve melhorias na verificação de instalação de programas. Por exemplo, você pode instalar e configurar lá para quando terminar a instalação desligar o computador. Né? Você vai dormir, vou deixar instalando aqui. Quando terminar, desliga o computador. Né? Você pode fazer isso. Verificação de quando a última instalação foi feita. Né? Desculpa, verificação de quando a última... indicação de quando a última verificação foi feita. Né? Verificação se tem novas atualizações. Né? E aí, se você vê que tem um tempo muito longo dessa atualização, você pode pedir para ele fazer uma verificação manual, e quanto à verificação, ele também ele fala. Outro aplicativo aí, vídeos, certo? A mesma coisa do programa. Mas, na verdade, essa questão da nomenclatura, o aplicativo de instalação de programas chama programas, o aplicativo de vídeos chama vídeos, o de fotos, fotos. Certo? Então, o navegador web chama web. Okay? Pode ser uma confusãozinha, às vezes, no início. O aplicativo de vídeos ele foi totalmente repensado, né, das versões anteriores,
para essa. Você pode fazer buscas locais por vídeos, né, vídeos que estão no seu computador, ou buscas na internet, certo? Tem aí algumas plataformas que ele dá suporte, né, onde ele faz busca, Rai.tv, Guardian Videos, Plib, Apple Movie Trailers, ok? E desenvolvedores podem também adicionar outros canais facilmente. Ele tem também uma integração com um serviço chamado Pocket, que é um serviço de vídeo onde você pode salvar vídeos e assistir depois. A reprodução do vídeo foi redesenhada, tendo uma aparência mais simplificada, né? Os controllers, quando você não está utilizando os controllers, eles somem da tela e fica realmente só o vídeo sendo exibido. O Gedit também teve um novo visual, foi um software que teve uma boa atualização, tendo agora uma interface mais compacta, com janelas sobrepostas e diálogos mais eficientes, que ocupa menos área de trabalho. Você tem uma área maior para trabalhar e também novos atalhos, como por exemplo para alterar a capitalização, né? Maiúscula, minúscula, esse tipo de coisa. Muitas coisas no GNU também foram polidas, né? Foram mais bem trabalhadas, né? Na verdade, assim, quando eu comecei a usar o GNU, uma das coisas que me chamou a atenção é que eu sentia nele um melhor acabamento do que em outras interfaces gráficas, certo? Tanto do ponto de vista de refinamento da aparência, quanto de organização de onde estão os componentes, né? Ele era sempre mais conciso, mais simples, né? Não sei se dá para perceber aí, mas, por exemplo, aqui a gente tem, vamos aparecer isso ali, os cantos aqui arredondados, certo? As configurações de rede são exibidas no menu, na barra de status superior. Isso aqui é uma coisa que eu vou falar um pouco depois, mas já adiantando, é a possibilidade de você criar o que a gente chama de pasta de aplicativo, certo? Para você organizar os seus aplicativos em pastas, de acordo com alguma escolha sua, né? Por exemplo, ele colocou uma pasta para agrupar os aplicativos gráficos, né? Mas você podia usar algum outro critério, sei lá, trabalho, jogos, diversão, escola, uma coisa desse tipo, né? Para classificar aplicativos, certo? O tema visual, né? Ele teve várias modificações, né? Incluindo os ícones foram melhor definidos, alguns foram modificados. Animações que existiam quando você faz alguma ação, né? Ficaram mais sutis e informativas. As abas de aplicativos tem uma aparência mais consistente, mais bonita agora. E também melhorou bastante o tempo de inicialização e o menor uso de memória, certo? Então, assim, eu não cheguei a fazer teste, não vi nenhuma experiência relacionada a isso, mas você pode utilizar talvez hoje em computadores que antes não conseguia, certo? Porque teve uma melhora no uso de memória. O melhor suporte é a telas grandes, certo? Prestar atenção. Aqui desse lado, a versão anterior, né, tá tudo serrilhado aqui, certo? Do outro lado, tudo já bem suave, sem essa serrilha, né? Sem ficar aparecendo os pixels das letras, certo? Então esse suporte a telas de alta resolução foi melhorado, né? Havia sido introduzido também na 3.10 e foi melhorado agora na 3.12. Pronto, sei que eu havia comentado, né? Você pode organizar os seus aplicativos em pastas, certo? E isso facilita a localização, né? Você quer um aplicativo gráfico, sabe que está ali na pasta gráficos. Você quer um aplicativo de jogos, sabe que está ali na pasta de jogos. Anteriormente já existia pastas pré-existentes, né? Por exemplo, pastas utilitários, diversos, próprios jogos. Mas agora a novidade é que você pode criar suas próprias pastas, né? Segundo os seus critérios. E aí vai lá em programas, né? No aplicativo
programas, seleciona os aplicativos que você quer e define quais são as pastas, qual é a pasta que ele vai fazer parte. Ok? Nós tivemos alguns aplicativos novos e alguns que foram atualizados. Por exemplo, né, o navegador web, né, como eu falei, que chama Web. Né, tem uma longa lista de aprimoramentos. O design aqui da barra de endereço, ele tem um novo design e essa barra está mais limpa. Né, mais limpa e informativa. Janelas anônimas tem agora um novo estilo, né, para dar um destaque de quando está fazendo uma navegação anônima, sem deixar rastro de onde você está visitando. Tem um melhor comportamento de download. Né? A página do navegador que mostra os sites mais visitados foi atualizado. Diálogos de senhas e páginas de erros estão melhores. Inicialização mais rápida e também uma melhor velocidade para carregar páginas, né, web. A gente teve aí pelo menos 3 novos aplicativos e aí eles não estão totalmente prontos, certo? Inclusive, a intenção é a gente utilizar, verificar erro e reportar os erros para o pessoal melhorar ela, provavelmente para a versão 3.14. Então esse primeiro aí, a lupa com uma folha, é o aplicativo Registros, certo? Para fazer inspeção e ler os logs de erros do sistema, certo? Aí, lendo esses logs, né, tanto usuários quanto desenvolvedores, fica mais fácil rastrear bugs e corrigir esses erros. Este outro é o gravador de som, certo? Você pode gravar som e nesse próprio aplicativo você pode verificar sons anteriores, né, de voz que foi gravado e reproduzir. E esse por último aí esse balãozinho com a hashtag, né, é o Polari, certo? É o cliente de IRC, okay? Lá para substituir o Xchat Gnome, que deve ser talvez o mais utilizado, né, em termos de Gnome. Né? Então, esses 3 aí principalmente são softwares que talvez quem for utilizar pode ser que encontre algum problema, mas a intenção é justamente essa, pegar feedback para que seja melhorado para a próxima versão. O pacote de jogos ele teve atualização, certo? Pelo menos aí 10 jogos com nova disposição de janelas, né? Incluindo xadrez, 5+, 4 em 1, alguns outros jogos. Né? Alguns jogos como Quadra Passel tem um tema escuro, né? Se você tiver com a luz apagada, dá um contraste melhor. 4 em 1 com novo tema. O jogo de xadrez, Yuliano, tem lógicas mais apropriadas de movimentação. Quando você joga e o computador vai jogar, né? Agora ele tem um movimento mais suave, né? Refletindo melhor como se fosse você estivesse jogando com outro humano, né? A gente não joga instantaneamente, né? Tem um tempo de delay, então o computador eles implementaram esse delay para dar uma suavidade melhor, né? Para ficar uma coisa mais fluida, mais natural, né? Perto da nossa naturalidade. O aplicativo de fotos, certo? Né? Chama Fotos. Ele tem uma adição de pesquisa, incluindo uma adição lá no panorama de atividades, certo? Naquela tela inicial, quando você liga o computador e pode fazer a busca por ali também por fotos. Tem integração com o Facebook, então você desse aplicativo você pode ver as suas fotos do Facebook, não precisa necessariamente entrar no site do Facebook. Tem um álbum específico para as screenshots, certo? Você tem um screenshot, ele guarda ali um álbum específico, depois você tem uma forma mais facilitada de manipular, de visualizar esses screenshots. E a performance melhorada, principalmente para quando você vai pesquisar em um álbum que tem muitas fotos. Né? Eles melhoraram também essa performance. Ok? Bom, beleza. Gostei, fui convencido a
a utilizar, né, o 3.12, onde é que eu posso obter o Gnome 3.12. O Fedora, certo? Já está vindo com 3.12. OpenSUSE também. E tem uma versão aí, né, um sabor do Ubuntu, que é um sabor oficial, que é o Ubuntu Gnome. Okay? Inclusive, eu não sei qual é a versão exata, mas alguns meses atrás, né, não foi essa 12 não, mas foi alguns meses atrás, eu peguei uma máquina, não era tão recente, era uma máquina mais velha, e fui instalar o Ubuntu, não consegui, né, por questões gráficas. E aí eu consegui instalando o Gnome, certo? O Ubuntu Gnome. Então ele é mais leve que ou pelo menos era naquele momento, né, mais leve que o Unity. Certo? Então, dica, foi instalar o Ubuntu aí, não consegui, né, por questões gráficas, tenta o Ubuntu Gnome, que é possível que consiga. Debian, também já tem lá no repositório, e o Arch. E tem também, distribuído pelo próprio Gnome, uma imagem lá de um CD, né, que tem o Ubuntu, tem o Gnome mais puro, certo? Sem as modificações que eventualmente as distribuições possam fazer, né? Isso tem lá no próprio site do Gnome, né? gnome.org. Bom, essa apresentação, ela basicamente eu tirei das notas de lançamento, certo? Então, nosso lançamento tem esse endereço aí. Tem tudo isso que eu apresentei, mais algumas outras coisas que, devido à questão de tempo, eu tive que deixar de fora. Bom, é isso. Vou deixar as perguntas e bate-papo no final, depois que o Felipe apresentar o dele. Obrigado. Bom, geralmente nos outros eventos, esse espaço do encontro comunitário era um evento onde a gente simplesmente conversava com a comunidade sobre sobre quais eram os rumos do Gnome no Brasil e tal. E esses eventos não eram muito produtivos porque acabava virando um monólogo dos desenvolvedores que vieram ao evento e tal. Então esse ano a gente resolveu fazer umas apresentações, mas também preservar o espaço de feedback com a comunidade, que também é de extrema importância. Bom, eu resolvi falar sobre o desenvolvimento de aplicações com JavaScript porque o JavaScript foi escolhido como nova linguagem de desenvolvimento de aplicações para o Gnome. E é uma linguagem bem fácil, é uma linguagem extremamente difundida. E quem assistiu a palestra da Luciana Fuji ontem, foi ontem, sobre GObject Introspection, sobre glib e tal, sabe que desenvolver aplicativos para o Gnome em C é bem difícil. Bom, então, por que falar de GJS? Bom, GJS é o Gnome mais o JavaScript, é um binding do Gnome para o JavaScript. JavaScript é uma especificação e a gente implementou da nossa maneira. Como o Adorisson falou, o Gnome é um ambiente desktop, mas também ele é uma plataforma de desenvolvimento. Também existem bibliotecas e ferramentas para desenvolver aplicativos e é assim que a gente desenvolve as nossas aplicações. Então aqui mais ou menos a gente tem um panorama do que é o Gnome, as bibliotecas e tal. Deixa eu tentar espelhar que eu posso ver aqui também. Aí, melhor. Então, o GTK, que todo mundo deve conhecer, que é o nosso toolkit gráfico, é o GIMP Toolkit. Aí tem o WebKit, por exemplo, para renderizar páginas da web. Tem o Gil, que faz escrita em arquivos. glib, que é uma biblioteca de uso geral para programar em C. E o que é interessante do Gnome é o GObject, que ele permite que a gente consiga ter binds para utilizar as tecnologias que foram escritas em C em outras linguagens. Essa é uma maneira grosseira de simplificar isso. Mas a gente consegue escrever código em Python, código em JavaScript, sem ter que reescrever toda a biblioteca para cada uma das implementações. E é por isso que a gente consegue ter hoje o GJS de maneira tão rápida. Bom, por que JavaScript? Como eu tinha dito, JavaScript é a linguagem incentivada, então se tu entrar no site do Gnome e botar lá, quero contribuir, quero conhecer novos aplicativos, quero desenvolver novos aplicativos, JavaScript vai ser a linguagem dos tutoriais, vai ser a linguagem que a gente está produzindo documentação. Porque a gente quer criar essa cultura de apps, a cultura dos aplicativos dentro do ambiente Gnome. Bom, JavaScript tem as suas partes ruins, tem muita coisa ruim, na verdade. Tem a dificuldade de desenvolvimento
criada ao longo dos anos, porque várias pessoas implementaram JavaScript de diversas maneiras, várias pessoas aprenderam JavaScript de diversas maneiras. Tem essas coisas dos globals, por exemplo, que o bloco não limita o acesso do escopo da variável, esse tipo de coisa. Mas também tem as coisas boas. Bom, as closures, elas batem muito bem com o nosso sistema de sinais do GNOME, que a gente tem, por exemplo, no GTK, quando clica um botão, emite um sinal, e aí esse sinal é tratado. Tipo, é um paradigma orientado a eventos. E usando closures no JavaScript, isso fica trivial. Assim, a gente simplesmente liga com uma closure o sinal e executa aquele trecho de código, aquele bloco de código, logo após o evento. Bom, as funções são cidadãos de primeira classe, então, tipo, JavaScript tudo é função, tudo é objeto. Os objetos são funções, não existe a palavrinha de definir objeto, de definir classe. E JavaScript, a vantagem é que está em tudo que é lugar. Então, tipo, a gente poderia portar o GJS para rodar em outras plataformas de maneira muito fácil. Então, o GJS é o GNOME, mais JavaScript. Foi desenvolvida em 2008 a linguagem, ela é bem mantida. É a principal linguagem para desenvolvimento de aplicações para o GNOME. E a gente já tem bastante aplicações escritas. Tem o Documents, que é um aplicativo de gerenciar documentos. Como o Adorilson falou, a gente está batizando os aplicativos de maneira bem criativa agora. O Documents é a aplicação que busca mudar o conceito de acesso aos documentos do usuário. Ao invés de visitar o navegador de arquivos e navegar na árvore de arquivos e ver todos os arquivos que tu tens, o Documents é um aplicativo que gerencia coleções de documentos, assim como o Fotos gerencia coleções de fotos. O Documents é um aplicativo que eu trabalho, inclusive em 2012 eu participei do Google Summer of Code, trabalhando no Documents. O Shell, que é o nosso grande menu, que o Adorilson mostrou também é escrito em JavaScript, então é fácil desenvolver extensões. Ele também tem uma plataforma de desenvolvimento de extensões em JavaScript, onde a gente pode acessar os objetos do Shell em tempo de execução e debugar eles. Tem inclusive um console do Shell para a gente conseguir digitar código JavaScript de maneira interpretada num prompt ali e fazer introspecção. O Polari, que é o nosso cliente de IRC, que também já trabalhei, também é inteiramente em JavaScript. O GNOME Sound Recorder, que é o gravador de som do GNOME, também é JavaScript. Então, tem muita coisa em JavaScript para quem gosta de JavaScript e quer contribuir com o GNOME, mas o objetivo dessa palestra é falar sobre como desenvolver aplicativos do zero. Vocês vão desenvolver para o trabalho de vocês, para qualquer outra coisa, ou um aplicativo só por diversão, e por que é legal usar GNOME e JavaScript. Assim. Bom, o GJS Console ele é distribuído em tudo que é distribuição que tem o GJS atualizado, sei lá, GNOME 13 em diante. Então ele é basicamente um console onde tu pode digitar comandos JavaScript e, assim como o Python, fazer pequenos testezinhos, saber como a linguagem lida com cada conceito, esse tipo de coisa. Então é uma grande vantagem. Então, para desenvolver aplicações de GTK, aplicações gráficas, que é o que o pessoal todo sempre pensa, com GJS e GTK são coisas bem simples. Por exemplo, esse aqui é um arquivo básico de um aplicativo que vai abrir uma janela e vai ter uma mensagem lá. Bom, ali em cima tem os imports, são definições de constante. Essa classe GTK Application é uma classe que agora ela já engloba todo o tratamento de processo do sistema, contagem de referências. Ela emite sinal quando liga, emite sinal quando desativa, sinal com o debus, por exemplo, para que a aplicação possa ser chamada via debus, que é uma coisa interessante para que uma aplicação chame outra aplicação sob demanda, porque o próprio Shell gerencia isso, e vai ser bem interessante depois quando a gente pensar em sandboxing de aplicações, que é talvez o futuro do GNOME. Assim. Bom, ali depois tem a definição da classe, e aquele lang class é um mecanismo do GJS de definir uma classe, é a nossa maneira de definir classe. Tem o nome da classe e o extends, que indica a herança dela, o que ela herda. O init, a função inicial, o construtor da classe, e aí ela passa como parâmetro para o GTK Application, qual é o identificador da aplicação. Esse é o identificador que vai ser usado no debus, no gerenciador de processos do sistema, então a aplicação de vocês já está com tudo isso lidado. E aí abaixo a gente está conectando os sinais. Esse sinal de ativar é um sinal que é emitido toda vez que a aplicação é ativada e o startup toda vez que a aplicação é carregada. E esses sinais a gente só precisa tratar, conectar eles. Então o langbind faz esse papel de conectar o sinal, passando o contexto, né, o this, e chamando aquele método lá, o onActive, que vai tratar o efeito da ativação. Então quando ela ativar, eu quero que a janela
seja toda exibida, show all. Agora o efeito de startup é que a gente vai criar a janela, que é um GTK Application Window, que é o GTK Window tradicional, só que ele tem alguns melhoramentos para conversar com o GTK Application, mas também poderia ser um GTK Window aqui. A gente consegue passar os parâmetros, a vantagem do JavaScript, passar os atributos, na verdade, passar as propriedades do objeto via atributo. Então, por exemplo, ali a gente pode, a GTK Application, abre parênteses, e ali, por exemplo, o atributo application vai receber o contexto, que é a aplicação em si que nós estamos criando, e o title ali, que vai ser o title da janela. O GTK Application já vai colocar o title lá em cima, no gerenciador de janelas, esse tipo de coisa. Setou um tamanho, um label, um GTK Label, que carrega um texto, também ali setando a propriedade, e a gente adicionou o label à janela. Então, por exemplo, vamos ver esse código rodando. É basicamente isso. GJS é o nome do arquivo JavaScript e ele vai abrir. Aí a gente pensa, pô, isso é fácil, isso é rápido. Para quem viu o código C ontem na palestra da Luciana, é muito código e aqui é coisa bem simples. Mas e se a gente quisesse fazer algo melhor? Aqui tem um código de um navegador de internet bem simples, né, bem rústico, escrito em GJS, para mostrar como isso é bem simples. Eu vou dar uma passada bem rápida nele para que a gente depois possa conversar sobre o GNOME em geral, assim, em termos de comunidade e tal. Bom, exatamente como o outro código, a gente tem importando o GTK, importando o WebKit dessa vez, que é o nosso motor de renderização de páginas da web. Aquele GI ali do import GI é o GoObject Introspection, que é todo o ambiente de introspecção do GNOME que permite que a gente acesse no JavaScript as bibliotecas que forem escritas em C e em outras linguagens. Então ali a gente está definindo a nossa classe Web Browser, mesma coisa, GTK Application, ali no construtor inicializando algumas variáveis. Essa variável aqui, ela vai ter o endereço da página inicial do navegador, conectando os sinais. Aqui a gente vai apresentar a janela, nessa linha aqui. O URL bar vai ser um GTK Entry, que é um campo de entrada de texto, onde a gente vai colocar o endereço no navegador. E aqui o ThisWebViewOpen vai ser o dizer para o WebKit para abrir a URL que a gente mandou. Então esse método BuildUI foi um método que eu fiz para criar os objetos. É basicamente código GTK. A gente criou uma janela, setou ali as propriedades dela, tamanho, título. Toolbar, o GTK Toolbar é um widget que permite alocar de maneira simplificada botões e inputs, formulários, coisas assim. Então, vários objetos ali. Um toButton para go back, go forward, que são botão de ir, avançar no histórico. Botão de refresh. E esse aqui é o GTK Entry, onde o usuário vai inserir a URL para digitar. A gente está adicionando tudo ao toolbar, adicionando o WebKit também. A janela de rolagem, para que ele possa navegar na internet e não ver só o primeiro frame da página. Aqui um box para empacotar tudo dentro da janela e adicionando tudo na janela. Agora aqui conectando alguns sinais. Então, quando a caixa de entrada estiver ativada, o cara apertou o Enter e esse sinal é emitido. E aí, como closures é uma vantagem do JavaScript, quando o sinal de Activate é emitido, a gente já executa essa função logo em seguida. E vai dizer para o WebView, abre essa URL aqui, que é a URL que foi digitada. E aí já atualiza o título do navegador para aparecer ali o título do site. Quando terminar de carregar, atualizar os botões para que o histórico seja compatível com o histórico real. E aqui a gente está fazendo com que todos os botões, o de go back e go forward, eles, quando clicados, façam a WebView ir para frente e para trás no histórico. Então, basicamente isso, a aplicação de 152 linhas aqui. Não sei se tem internet aqui, mas... ele não conseguiu conectar no gnome.org porque eu não estou conectado aqui. Mas ele funcionaria, por exemplo. Não tem conexão, mas essa é a ideia. Os botões vão ser atualizados conforme a gente insira os valores e tal. A ideia de demonstrar isso é só para saber que desenvolver aplicativo em GJS é algo bem fácil e vocês deveriam começar logo. Então, executar a aplicação, mesma coisa, instanciar a classe, e esse método run, ele lida já com passagem de parâmetro por linha de comando, que isso faz parte da... Esse método run, ele é implementado pela classe GTK Application, aquela que a gente fez a classe lá.
e ele já lida com esse tipo de passagem de comando de linha de comando. Quem quiser material para saber mais, conhecer as bibliotecas do GNOME e ver tutoriais lá nesse site, no developer.gnome.org, a gente tem um tutorial de como fazer um visualizador de imagem, um aplicativo para... como é que é aquele Guitar Tuner? O Guitar Tuner, ele faz... Afinador de guitarra, obrigado. O afinador de guitarra também tem como fazer, usando o JStreamer, que é uma biblioteca bem interessante de manipulação de áudio, que também está do lado a lado assim, com o ambiente GNOME. Então tem muita coisa para fazer, tem muito tutorial, também tem em Python e em C, para quem não gosta de JavaScript, mas eu acho que vocês deveriam rever os conceitos de JavaScript. Isso eu assumindo que todo mundo não gosta de JavaScript, mas é o conceito geral, assim. Quando eu falo de JavaScript, o pessoal já olha com uma cara feia e acha que é gambiarra. Mas é legal, experimentem. Bom, uma coisa que eu gostaria de aproveitar o espaço aqui, antes que a gente abra para discussões, é sobre o programa Amigos do GNOME, que quem está interessado em colaborar com o GNOME e não consegue ou não quer, não tem tempo, para trabalhar com código, com tradução, com documentação, com marketing, também pode fazer doações, pode fazer divulgações, e lá tem vários pacotes, por exemplo, de doar e receber camiseta, receber informativo, receber cartão postal dos desenvolvedores, esse tipo de coisa. Então, gnome.org/friends ali para quem quiser contribuir com o GNOME de maneira financeira ou hospedar algum desenvolvedor em algum evento, esse tipo de coisa. Então, desenvolvimento de aplicações com JavaScript é isso. Eu acho que a gente tem bastante tempo ainda para falar sobre a comunidade em si. Pode ser? Gente, a gente tem aí 20 minutos para conversar sobre aliás, coisas perguntas diversas, sobre as apresentações também. Tem perguntas específicas sobre as apresentações. Estamos à disposição. Se você na frente. Ela não viu, não. Se você aqui na frente. Oi. Como você falou aí, que o JavaScript está sendo mais incentivado o uso dele para desenvolvimento de aplicativos GNOME. A Fundação GNOME que criou uma linguagem própria dela, o Velo, né? Isso. E como é que está a situação? Eles abandonaram essa linguagem, não estão mais incentivando o uso dela? Ela é bastante desenvolvida ainda para bibliotecas, para back-end, porque ela é uma simplificação muito boa para código C e conceitos de orientação a objetos são bem mais claros em Vala. Mas a gente percebeu que ela ainda é gera uma grande resistência, uma grande barreira para que novos desenvolvedores criem aplicativos simples, aplicativos rápidos. Então, ela ainda está sendo incentivada, mas não é para desenvolvimento de aplicações em si. A gente chama aplicações os apps, né? Não serviços do sistema, esse tipo de coisa. Para esse tipo de coisa ainda a gente usa C, usa Vala, usa Python, talvez. Certo. Uma outra questão é a respeito do ambiente GNOME. Eu sempre gostei de usar ele, desde os meus primeiros contatos com Linux, mas uma coisa que eu sempre senti falta foi de uma facilidade melhor para você personalizar a interface. Por exemplo, eu gosto muito de deixar o painel transparente. Para mim conseguir fazer isso, eu tenho que mexer no código CSS do tema, para me conseguir deixar transparente. Então, muita coisa no GNOME, você tem que apelar para alguma configuração de CSS, ou às vezes até no próprio código, para você conseguir fazer. Você sabe se nessa última versão essa personalização está um pouco mais fácil ou continua no mesmo nível? Isso é relativo. Especificamente, eu não estou usando o 3.12 ainda. Então, assim, a apresentação que eu fiz foi mais baseada em leituras que eu fiz e eu não vi nada especificamente a esse respeito, né? Mas isso aí deve ser, na verdade, geralmente... não é um interesse da comunidade. Quando saiu o 3, né, realmente era uma coisa que o pessoal reclamou muito de personalização. Mas aí, aos poucos, o pessoal vem disponibilizando... O ambiente de extensões também, ele permite isso, né? O ambiente de extensões permite que tu consigas uma extensão, que permite que teu painel vai ficar transparente, que ele vai ficar em cima, embaixo. Mas o que a gente pensa no produto em si, transformar o GNOME num produto, ser levado a sério, a gente precisa ter uma identidade visual. Então, os designers estão bem com essa ideia de tem que ser o menos customizável possível, mas, claro, sem atrapalhar a produtividade do usuário. A gente tem esse ambiente de extensões que permite que o cara faça muita coisa com Shell, então
pode mudar muita coisa. A gente tem o Classic Mode, que simula um ambiente Gnome 2, um Gnome Classic. Mas, sinceramente, tipo, a gente ouve muito isso em eventos. Por que tiraram o clique direito do mouse? Por que o Gnome não funciona legal em desktop, não funciona legal em tablet? Mas é que a gente está querendo fazer um produto, então talvez vá ficar pronto logo. O software nunca está pronto, né? Então não existe esse desejo de voltar aos tempos do Gnome 2, de clicar naquele botão de som lá em cima e arrastar ele pixel a pixel até o outro lado, por exemplo. Isso não é um interesse dos desenvolvedores, mas nada permite que façam fork, que façam extensões. Ok. Uma última pergunta é, como seria o procedimento se caso eu desenvolva uma aplicação e eu desejo que ela se torne padrão do projeto Gnome, ou seja, que ela entre para as próximas versões? Como é que eu faço? Bom, antigamente a gente tinha as aplicações que eram as aplicações, as queridinhas do Gnome. Mas hoje em dia, qualquer aplicação que utilize as tecnologias do Gnome, que não tenham dependências externas, usem a nossa stack, né, nossa pilha de software, vai ser apadrinhada, vai ganhar um espaço no Git, vai ganhar um espaço no Bugzilla para usar toda a infraestrutura do Gnome. Então é só abrir na wiki lá uma página para nova aplicação. Inclusive, se não tiver aplicação, tu pode abrir uma página na wiki dizendo eu gostaria que tivesse essa aplicação e abrir a discussão. Então a gente está abraçando todas. Se tu entrar no site, aqui eu estou sem conexão, mas no developer.gnome.org e ver as aplicações, tem tipo 200, 300 aplicações. E geralmente as distribuições não empacotam todas elas. A gente tem 10 alternativas de players de música, por exemplo, e navegador de arquivos, esse tipo de coisa. E cabe a cada distribuição empacotar. Nós não somos um sistema operacional, então a gente não dá preferência. É óbvio que tem interesse financeiro no meio. Por exemplo, a Red Hat desenvolve o Gnome e o Red Hat Enterprise usa o Nautilus. Então, provavelmente, eles vão pagar os desenvolvedores deles para contribuir com o Nautilus, mas nada te impede de contribuir com um outro navegador de arquivos ou instalar ele de maneira fácil na tua distribuição. Então, a comunidade em si não dá preferência. Os desenvolvedores que têm as suas preferências pessoais ou das companhias que eles representam. Assim. Mais perguntas? Mais alguém? Alô. Bom dia. Logo quando surgiu o Gnome 3, ficou meio obscuro para mim e pelo que eu vi para algumas pessoas também. Qual é o real foco do Gnome? Se é desktop ou tablet, interface touch, porque assim a gente vê elementos mesclados tanto de um lado quanto de outro. O Gnome ele tem o projeto ele tem algum foco específico mais para um lado ou mais para um outro. Porque a gente vê que hoje, por exemplo, a Canonical ela tá com um foco grande em mobile, né? Tablet, touch, enfim. Inclusive eles querem fazer os aplicativos deles rodarem aplicativos que vão rodar em tablet, rodar também no desktop, rodar em celular e tal. Eu não sei se o Gnome ele tem algum foco específico. Nós estamos focando nisso aqui primeiro e depois naquilo, ou nós queremos uma mescla dos dois, enfim. Uma mescla dos dois, eu diria, porque a gente acha que o futuro, nós teremos notebooks com telas touch, vai ser uma realidade. A gente não quer que o Gnome seja abandonado pelos desenvolvedores hardcore, assim, os caras que usam o Gnome em fato, porque apesar da gente ter todo esse desejo de popularizar o desktop do Linux, e todo ano a gente dizer esse ano vai ser o ano do desktop no Linux, e nunca é, a gente não quer perder público. A gente já perdeu muito público no Gnome 2, e não que isso seja um projeto populista, assim, vamos dominar o mundo. Mas a gente não quer que as pessoas pensem que o Gnome é só para determinada plataforma em específico e nem só para determinado grupo de usuários em específico. Então, ele pode ser fácil para o novo usuário e, mesmo assim, confortável, produtivo e efetivo para o desenvolvedor conhecedor da plataforma. Assim. O que tu acha, Dorilson? É bem por aí. Inclusive, existem também iniciativas de fazer muitas coisas relacionadas à nuvem, certo? Foi uma coisa que eu acabei deixando de fora aí da minha apresentação, mas também teve muitas melhorias em relação a isso, certo? Só que a diferença é que a nossa ideia não é desenvolver, não é simplesmente
prestar um serviço lá, sei lá, um cloud.gnome, alguma coisa desse tipo. Mas é desenvolver o mecanismo de nuvem do Gnome, de servidor de nuvem, mas você ter a liberdade de prestar lá no seu servidor. E aí você vai ter uma melhor, mais liberdade do que você tem em outras plataformas, né? Você usa uma plataforma do Ubuntu, da Apple, por exemplo, está lá na nuvem, mas você só usa da nuvem dela, específica. No Gnome não, no Gnome a ideia é que você consiga montar a sua nuvem lá da sua empresa e os seus aplicativos se conectem a essa nuvem. Então, realmente vai bem aí por uma mescla, né? A própria idealização, assim, que tem bastante coisas em comum, por exemplo, o Gnome do Unity e do Gnome Shell favorece tanto a instalação em computadores, né, em netbooks, quanto futuramente em tablets. Mais perguntas? A gente queria ouvir vocês falarem que não estão gostando do Gnome, que vão ir para algum fork novo, alguma coisa assim. Bom dia. Algumas dificuldades que eu tive, assim, eu estou sempre tentando manter o meu Gnome na mais nova atualização possível, né? E eu vejo que, assim, a partir da versão 3.4 tinha muitas extensões e estavam funcionando muito bem para mim. Diversas extensões funcionavam muito bem. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto é barra de título. Eu não gosto de barra de título. Você pode ver, por exemplo, o Document Viewer aí, ele não tem barra de título quando está maximizado, mas se você tirar ele, desmaximizar ele, ele vai aparecer a barra de título. Ó, aparecer a barra de título. Uhum. Eu acho inútil em alguns lugares. Então, por exemplo, quando eu estou usando meu editor de texto, eu não quero barra de título. Né? Para codar, eu uso o Sublime Text. Então, eu quero arrancar a barra. No 3.4 eu tinha uma extensão que arrancava a barra de título e colocava o título do documento lá no app menu. No 3.8 deixou de funcionar, mas aí você ainda conseguia entrar lá no teu ponto local, editar o arquivo e fazer a extensão rodar no 3.8 de boa, colocando lá as versões que ele suporta, né? Já no 3.10 essa extensão já parou de funcionar. Beleza, mas daí a gente dá um jeitinho ainda, dá uma arrumadinha ali, bota um teminha do GTK que arranca aquela barra, funcionou. No 3.12, eu já não conseguia nem fazer isso. Aí eu estava lendo um blog post do Matthias Claesen, que é o cara que gerencia, né, as releases do Gnome, e ele explicou que assim, no 3.12, todo o JS que antes era exposto em diretório para o usuário editar na mão, ele foi compilado junto no C, como um gResource. No binário só. E assim, melhora a performance, mas você perde, né, na tua possibilidade de mudar, né? Então, eu até recomendo para quem tem interesse em alterar essas coisas e alterar como o look do Shell, e não quer fazer uma extensão, que leia no blog do Gnome, tem um post dele onde ele explica como descompactar, tirar o gResource de lá e apontar para outro lugar. Então, eu já fiz isso no meu computador de trabalho para tirar a barra de título para fazer outras coisas que eu já tinha CSS e JS para fazer. Então, para quem tem essa dificuldade, também pode fazer isso, né? Uma coisa que eu achei ruim assim, do GTK 3.12 é que ele mudou bastante a API de extensões, né? Teve bastante coisas que ficaram obsoletas ali, né? E, por exemplo, tinha uma extensão que eu estava usando, que ele colocava o ícone da aplicação no overview, para mostrar o íconezinho e o título embaixo. Também deixou de ser suportada. Eu fui tentar alterar a extensão para fazer com que ela funcionasse e várias coisas mudaram de nome. Simplesmente, dentro do JS, mudaram de nome. E assim, a minha dificuldade em desenvolver dentro do Gnome hoje é que, de uma release para outra, muitas coisas ficam obsoletas. Há uma dificuldade de documentação, assim, tipo, falta de documentação nessas coisas em específico. E é uma discussão bem clássica isso, né? Hoje, se você quer fazer uma coisa em Qt, você entra no IRC deles, conversa e muita gente te ajuda. Esses tempos atrás eu estava com uma dificuldade de um segmentation fault clássico, né, do C, e simplesmente, assim, eu entrei no IRC, conversei com muita gente, assim, tentei conversar, mas o pessoal, assim, parece que não interage tanto, assim. Parece que a comunidade Gnome hoje ela é muito mais fechada do que outros ambientes gráficos, um Enlightenment da vida, um próprio KDE, vamos dizer assim, né?
Eu sei que tem interesses comerciais em relação a isso, mas eu vejo dificuldade em desenvolver aplicativos de ETK por causa de, assim, dificuldade de documentação mesmo. Eu não sei se o pessoal compartilha dessa visão hoje, né? Existe uma iniciativa de organizar eventos, de produzir documentação. Agora, semana passada teve um evento em Berlim, o pessoal se reuniu para documentar e tal. Então, é um anseio que a gente está atendendo. Sobre as extensões, a gente não tem um SDK, né? Então, mudou o código, quebrou o código retroativo, assim. Então, dos projetos de progresso do GNOME seria desenvolver um SDK, ter versões estáveis, fazer releases, o cara ter uma IDE completa de desenvolvimento, esse tipo de coisa. Então, a gente vai ficar devendo por enquanto, mas a gente está interessado em fazer um SDK e até mesmo um micro SDK contido assim, para o GNOME Shell, que a pessoa possa desenvolver uma extensão para o GNOME Shell e saber que o Shell não vai mudar e não vai quebrar a extensão dele. Vai manter, né, uma coisa para outra até. Um grande problema também das extensões, e para quem é desenvolvedor e quiser se voluntariar, é que a gente está sem pessoas para trabalhar com extensões, assim, porque a gente precisa de gente para revisar extensões e manter o site de extensões. Para quem não conhece, a gente tem o extensions.gnome.org, que tu podes instalar as extensões, simplesmente vai lá e clica e ela se instala automaticamente no Shell, não precisa lidar com arquivos nem nada, como se fosse instalar um plugin no navegador, assim. Então, a gente vai ficar devendo, mas está na lista, assim, a gente vai chegar lá. Quer falar alguma coisa disso? Só mais uma questão, assim, talvez para clarificar, vocês tenham mais conhecimento nisso. Hoje em dia, se alguém quer fazer uma contribuição para o GNOME, para uma aplicação nativa, por exemplo, Nautilus da vida, né, que está lá dentro, para o padrão, quais são os primeiros passos para conseguir fazer alguma coisa dentro do GNOME hoje? Bom, como eu disse, a gente não tem um SDK, então tu precisas baixar o ambiente de desenvolvimento. A gente tem uma ferramenta que chama J8 Build, que ele basicamente é um script em Python que ele baixa o código-fonte do repositório do Git, do GNOME, de vários aplicativos e gerencia essas dependências, e ele compila o programa num ambiente controlado, onde tu consegues rodar um código mais atual do que do teu sistema. Então ele tem um ambiente simulado, com um sistema de arquivo simulado, basicamente é isso. E é algo pesado, então já é uma grande barreira para o novo desenvolvedor. O ideal seria que com o nosso SDK definido, com versões bem definidas, a gente conseguisse desenvolver num ambiente qualquer e esse aplicativo ia estar disponível para todo mundo, para toda a plataforma, independente de versão. Isso ainda não é uma realidade, mas quem tem um GNOME 3.12, por exemplo, pelos próximos 6, 8 meses, consegue desenvolver um código atualizado sem precisar do GHBuild, por exemplo. Então, pode começar a escrever seus arquivos e fazer. Bom, sobre a contribuição, a gente tem no Bugzilla uns bugs marcados como GNOME Love, que são para pessoas que estão começando e é um pequeno patch que corrige alguma coisa, coloca um botão mais à esquerda, esse tipo de coisa. E eles são separados para isso e eles também têm um nome de um mentor ali, que é uma pessoa que é capaz de te conduzir para corrigir teu primeiro bug, esse tipo de coisa. Então, tu baixarias o código, faria o teu branch ali, faria a tua contribuição, a tua alteração no código, depois faria um patch em relação ao master, e aí vai ao Bugzilla, abre um bug, dizendo, eu gostaria que essa feature existisse, porque tal, e segue aqui o patch. A melhor coisa que tem para um desenvolvedor é saber que alguém está apontando um erro no teu programa e o próximo comentário no Bugzilla é o patch. Então, tipo, o cara comentou e ele fez, então. Então, essa é a maneira de contribuir com o GNOME. E, contribuam, sério mesmo. Tentem, assim, o pessoal do Documents, o Debarchi, ele junto com o Alan Day, que é um designer do GNOME, que é um dos mentores dessa nova revolução no desktop que a gente está fazendo, eles separaram, sim, 150 bugs para o pessoal novo contribuir e tem lá o nome de todo mundo que pode ajudar. Meu nome está em alguns lá. Então tem no GNOME Music, principalmente, que é um aplicativo em Python que eu trabalho, que é um player de música do GNOME. Então tem vários bugzinhos pequenininhos lá e vocês podem entrar em contato comigo mesmo. Quem tem esse problema da barreira do inglês, falem comigo em português, pode me procurar no IRC e iniciar conversa em private lá, que eu também ajudo. Então, eu acho que não existe uma ideia de transformar o GNOME num projeto fechado ou um projeto de determinada companhia, apesar de ter esse senso comum de que existe uma grande companhia por trás do GNOME. Porque tem várias, mas tem uma que é bem grande, para não citar nomes. Mas a gente não trabalha para eles
E eu acredito que até os funcionários deles pensam com essa liberdade, assim, de nós estamos produzindo um produto. Quer acrescentar algo? Só acrescentar isso aí, né? Tem esses bugs marcados como Gnome Love, né? Que são bugs fáceis, né? Obviamente fácil, sei lá, pro nível do desenvolvedor, mas dá pra gente fazer assim, pessoas normais aqui do Brasil e tal, pra gente fazer. Tem outra coisa também que é super importante e que os desenvolvedores costumam não fazer, às vezes deixar de lado, porque é extremamente fácil e quando você está em um nível de desenvolvimento assim, você não gosta de fazer coisas fáceis, né? Você está sempre querendo ir além do que você sabe. Existe lá no Gnome um projeto chamado Gnome Goals, que são ações repetitivas que tem que fazer, certo? Por exemplo, você padronizar menus para sempre quando passar o mouse em cima do menu aparecer uma descrição completa, por exemplo, né? E aí você tem que fazer isso em todas as aplicações. E fazer isso é um saco, certo? Sim, para quem já desenvolve, é um saco. Mas é ótimo para quem está começando, né? Porque você vai ter todo o trabalho de, sei lá, o JHBuild que ele falou, né? O JHBuild, uma vantagem dele é que você não corre o risco de quebrar a sua máquina, né? Você pode instalar lá o source da sua calculadora, lá quer fazer uma coisa com a calculadora. Você pode instalar e compilar, mas a calculadora, se ela ela pode sobrescrever essa calculadora e você de repente quebrar o sistema. O JHBuild ele isola e você roda lá de dentro. Então, uma porta de entrada com contribuição com código é através também dos Gnomes Goals, certo? Que aí você vai pegar uma tarefa repetitiva e reproduzir aquilo em vários aplicativos, certo? E geralmente já tem uma receita. Você vai entrar no aplicativo tal, nesse arquivo tal, mudar isso, por isso, colocar isso, já tem receita já para isso, ok? E para quem não sabe programar, né, outra forma de colaborar assim, efetivamente com código, com algo perto de código, também para aprender as ferramentas que a gente utiliza, né, questão do Git, ou ver como é que a comunidade se comunica, etc., é através de tradução, né? Como eu falei, aqui no Brasil a tradução da interface está bastante estável, né, no 100%, principalmente daquelas aplicações do núcleo, mas a documentação ainda precisa de bastante trabalho. Okay? Mais alguma pergunta? Tá bem, então quem quiser falar com a gente sobre o Gnome, nos procurem aí, entrem na lista, canal do IRC, GnomeBR, na gimp.net, gnome.org também. E é isso, muito obrigado. Valeu, gente, obrigado.